Peço aos irmãos que fiquem de pé e abram sua palavra, a palavra de Deus, em Daniel 5, de 1 a 12. Vamos toda a igreja ler juntos. Vocês pensavam que ia ficar livre do Daniel, né? Mas não tem jeito. Pensei em Josué, pensei em Isaías, mas acabei pegando alguns textos, algumas reflexões para nós esse dia em Daniel mesmo. Que daí os irmãos já podem ver que onde eu posso errar, né? Que já estudaram como pastor. Então estão afiados. Que nem a dona Ilse e dona Deise, na pergunta número 2 do catecismo hoje de manhã, né? Eu não errei porque elas não me corrigiram. Que bênção, né? Então vamos ler todos juntos a palavra de Deus em Daniel 5, de 1 a 12. Vamos lá? O rei Belsazar deu um grande banquete a mim e os seus grandes, e bebeu vinho na presença dos vinhos. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e da prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homens que escreviam fronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e lhe declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro aos pescoços, será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Oremos. Grande Deus, glorioso Pai,
Toda honra, Senhor, toda glória seja dada a Ti neste momento. Pedimos, ó Pai, a Tua compreensão, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada um de nós a entendermos a Tua palavra. Usa, Senhor Deus, o Teu servo em Tuas mãos e que seja, Senhor Deus, um vaso mudado, Senhor Deus, um vaso quebrado, mas usado por Ti. Tem misericórdia dos ouvintes, que também sou um, para que possamos aprender, Senhor Deus, com essas preciosas palavras que acabamos de ler. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Primeiramente, eu peço paciência aos irmãos, para que possamos descrever, como o pastor já nos ensinou, né? Eu escrevi tudo. Então vamos lá. Meus queridos, essa palavra de Daniel lá com o rei Belsazar, ele começa a falar e descrever o pecado dos homens. Nós vamos começar a falar de pecado, que hoje é um assunto que não é trazido ao nosso meio por muitas denominações. E ali nós destacamos 4 pecados desse homem, o rei Belsazar. O primeiro pecado é a arrogância. Belsazar era um rei da Babilônia e ele fez uma tremenda de uma festa daquelas de parar a rua, de fechar a rua. Ele estava no auge nas mídias sociais da época e ele estava fazendo um banquete que eu acho que hoje em dia nós não vemos por aqui, mas são banquetes de dias e dias. Diz a palavra aqui que é mil convidados. Desses 1000 convidados tinha suas concubinas, suas esposas, seus filhos, os seus criados. Então é muito mais do que 1000 pessoas. Vamos colocar aí 4 a 5 mil pessoas. Irmãos, era uma festa de tirar o fôlego, devia ter sido anunciado há alguns anos, para poder chegar nesse dia. Todo mundo ao redor estava naquela festa. Mas que festa é esta? Era uma festa para adoração de outros deuses e não o nosso Deus verdadeiro. Não era um banquete pequeno, era um banquete de ostentação. Ele ostentava, ele exibia com grandes sinais de poder de riqueza. Então, pesquisando como era aquele salão, era como se tivesse essas escadas aqui. Essas escadas, essa escada aqui levava um centro, e nas escadas tinha as plataformas, e essas plataformas ficava um nível de pessoas até que chegava no nível onde estava o rei. Então ali tinha todo tipo de situações dessa festa. A primeira é essa arrogância deste homem, que nós imaginemos o glamour daquela festa, dos convidados que estavam ali. Às vezes nós não conseguimos entender. E tudo isso para a sua glória, porque ele era o rei, ele era o Deus naquela situação. Lembramos que ele era filho de quem? De Nabucodonosor. Este homem era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele ficou 7 anos comendo capim. Aprendeu do jeito mais difícil. E o filho, vendo tudo aquilo, não aprendeu nada. Pelo contrário, foi pior que o pai dele.
ele foi orgulhoso. Ele não aprendeu com o sofrimento do pai. Trazendo isso para nós hoje, nós não aprendemos às vezes com o sofrimento dos outros, nós precisamos passar por nosso sofrimento para que possamos aprender. E quando o pai dele volta, depois desse castigo de 7 anos, ele aprendeu, e a palavra de Deus diz que verdadeiramente arrependeu. A gente olha pelas palavras dele, que foi diferente da palavra anterior, que ele glorificou a Deus, mas dizendo assim: agora eu vou decretar que quem não seguir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou destruir. Então quer dizer que ele ainda estava com aquela arrogância na cabeça. Mas ele aprendeu. E naquele contexto, o filho sabia: o meu pai ficou lá, ele aprendeu, hoje ele se converteu, ele sabia disso tudo. Mas ele era muito arrogante. Ele era muito arrogante. E essa arrogância aconteceu o que aconteceu, que nós vamos chegar lá. Deveriam todos naquele reino se converter a Deus. Esse Deus vivo, verdadeiro, pelo que o pai dele passou, mas o filho ignorou. Hoje é a mesma coisa. Quantos de nós sabemos de pessoas que estiveram em situações difíceis e foram restauradas? Mas às vezes nós não aprendemos com os erros dos outros. Nós temos que passar os nossos próprios erros e aprender depois da situação mais difícil. Ele é o seu próprio Deus. Ele se sentia o Deus com tamanha arrogância. O segundo pecado que nós encontramos ali é a glutonaria e a bebedice. Da bebedice eu posso ter uma autoridade para falar para os irmãos, né? Porque eu fui alcoólatra há muitos anos e eu prometi que não vou chorar. E eu fico imaginando aquele povo lá na bebedice vários dias. Então eles bebiam e vomitavam. Calcula a cena. Porque eles bebiam mesmo, porque eles eram festa, então eles ficavam dias e dias. Então era bebedice e glutonaria. Então tinha muita carne assada, muitas frutas, tudo que você possa imaginar. E eu creio que também aqui a palavra de Deus não fala, mas tinha os vinhos e tinha, como a palavra de Deus fala, que tinha aquele alucinógeno, esqueci o nome lá, absinto. Então tinha tudo isso numa festa onde tinha tudo de comes e bebes, uma festa bem mesmo assim mundana. E hoje nós vemos que isso tem em vários locais aí. Quando eu estava em Carapicuíba, no auge de negociação de venda de veículos, fomos chamados, alguns lojistas, para poder fazer esse tipo de coisa, no qual eles falaram assim: não chamo eu não, porque ele não vai. Mas eu soube, eu falei assim: espero que a esposa de vocês não ligue para dizer onde é que vocês estão. Aí eles fazem da seguinte maneira: eles falam que vão ver carros e passam a noite na orgia, na bebedice, na glutonaria, e sem nenhum tipo de... Isso existe até hoje, nenhum tipo de pudor. Isso é o que existia naquela época, essa glutonaria e bebedice. Eles faziam isso por vários dias. Acho que a festa de casamento, eu acho que era 7 dias ou um mês, né? Então, imagine uma festa num porte desse de um rei da Babilônia. Então, por cima deles, nem avião, né? No ditado de hoje. Irmãos, tinha também o terceiro pecado. O terceiro pecado era sensualidade e da orgia. Presença das mulheres. A palavra de Deus fala: prostitutas cultuais. É incrível pensarmos que até nos dias de hoje existe essa prática. Então, tendo relações íntimas, eram considerados sacerdotisas. Calcula, irmãos, vamos viajar um pouco nessa imagem.
Vocês imaginam o que estavam acontecendo? Os reis, as pessoas que foram lá também tinham as concubinas. Vocês calculam? E tinha as sacerdotisas, as prostitutas cultuais. Vocês estão entendendo? Prostitutas cultuais. Era uma coisa nojenta, detestável. Eram consideradas essas sacerdotisas que hoje está normal em várias festas mundanas. Hoje temos várias festas hoje que casais vão se reunir e ali se misturam entre casais. É claro, tem agora um site também que no raio de 200 metros, pessoas que se relacionam sem pôr nome, sem pôr nada, apenas para poder fazer essas orgias e depois está liberado. Vamos supor, você vai em qualquer lugar do planeta, tem esse site que está funcionando. Irmãos, não mudou nada. Essa era a prática daquela festa do rei Belsazar, longe de qualquer situação. E para ilustrar isso melhor, abramos a palavra de Deus em Romanos 1, versículo 24. Romanos 1, versículo 24. Deixem sua Bíblia aberta lá em Romanos. Romanos 1, versículo 24. O irmão que achou possa ler em voz alta. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. É isso aí, meu irmão. A palavra de Deus foi bem clara. E nós temos um exemplo, acho que quem foi da roça aqui sabe. Uma carroça desgovernada. Uma carroça desgovernada com seus cavalos e o cocheiro lá, o que está tomando as rédeas, ele vê que o cavalo viu alguma coisa e vai correndo, ele não tem domínio. O que ele tem que fazer? Para ele não morrer, ele tem que deixar o cavalo. O que ele faz? Ele solta as rédeas do cavalo. Numa situação difícil dos carroceiros, eles têm que soltar a rédea, porque senão, se eles tentar segurar aquele cavalo, eles vão acabar se matando e matando o próprio cavalo. Então ele tem não adianta, nada vai mudar a cabeça dele. Então Deus deixou e soltou as próprias rédeas. Neste momento, nesse mesmo capítulo de Romanos, fala sobre Deus deixar eles nessas coisas mundanas e deixa o seu bel prazer. E também tem outro exemplo de uma mãe com um filho que liga o fogo, está lá o fogo ligado e a criança vai querer colocar a mão. Você faz o quê? Você não deixa. Aí porque você está cuidando do seu filho, você está cuidando para não queimar. Mas, em um certo momento, você se afasta um pouquinho, ele vai lá e queima. O que o filho faz? Corre para a mãe, para que a mãe socorra. Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente. Mas cuidado, para que Deus não solte a rédea, não deixe nós se queimarmos. Deixa eu abrir aqui. Como nós vemos em Romanos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja bem, o conhecimento de Deus aqui, o nosso irmão, o rei Belsazar tinha um conhecimento. Ele viu tudo o que estava acontecendo. E ele simplesmente não quis saber. Eu fico pensando, né?
Um homem que sabe de tudo, o pai dele se converteu e deve ter passado para ele: filho, tem que reinar desse jeito. E ele faz uma situação dessa com o seu reino. São pecados de morte, irmãos, pecados de morte. Mas Deus fala lá, imundícia. Ele fala da imundícia, né? Que é a sensualidade, luxúria e vida devassa, a consciência, desejo forte do seu coração, infame, paixões desonrosas, desgraçadas, não tem a graça de Deus. Tudo isso havia naquela festa. Uma festa sem nenhum pudor. Deveriam se ater a Gênesis, aonde lá está escrito que Deus criou o homem e a mulher. Naquele momento, meus irmãos, nessa festa era homem com homem, mulher com mulher. Ali começa o início do lesbianismo, o início do homossexualismo. Ali começa a se propagar mais forte esse movimento ideológico. Irmãos, como pode uma situação dessa, depois de tudo ter passado, um rei, é um rei, irmãos, e aconteceu tudo isso? Pecado em cima de pecado. Então, meus queridos irmãos, creio que Deus, nosso Pai, ainda está segurando as rédeas dessa sociedade. Deus tem ainda nos dado graça, irmãos, pela igreja situada aqui na terra. Porque Ele não soltou as rédeas, as nossas rédeas. Irmãos queridos, nós temos que tomar cuidado para que nós não passamos por isso. Às vezes nós estamos no pecado, e aquele pecado que tenazmente nos persegue, e nós temos que estar convictos: será que Deus, eu estou pecando naquilo mesmo e Deus está me soltando essa rédea de mim? Irmãos, Deus tem que nos castigar, Deus tem que nos disciplinar, porque Ele nos ama. Outra coisa, somos livres para nossas escolhas, temos essa liberdade, mas não fizemos porque somos chamados para adoração. Em nossa escolha tem que ser aprovada por Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Ele teve aquela escolha. Belsazar fez a festa das festas. Ele foi arrogante, ele foi arrogante, teve glutonaria, bebedice, sensualidade na sua festa. Tudo isso aconteceu. Uma festa terrível. Não sei nem se pode se chamar de festa, né? E lá no versículo, nesse mesmo texto, né? O que eles pensam, suas filosofias, suas ideologias, se elas forem passadas pelo fogo, passadas pela lógica, se elas fossem fervidas no cadinho, você viu o que é cadinho, né? Cadinho é um recipiente no qual metais, como o ouro, são refinados. Então, que passa pelo fogo, né? Então, se fosse colocar à prova o que eles fizeram, eles não serão purificados, porque a sua mente, que mesmo passando pelo cadinho, não é purificada. E essa mesma mente leva a praticar 21 pecados, que está lá no capítulo 1. E vamos ver agora no capítulo 1, versículos 29 até o 31. Alguém possa ler esses versículos 29 até o 31? Voz alta e bom tom. São pessoas que fazem o mal
apenas o mal. Alguém? Irmão Pablo? Daniel? Não. Romanos 1, Romanos 29 até o 31. Romanos 29? 29. Não, Romanos 1, 29. Eu aqui que eu ia embaralhar. 29 a 31. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus queridos, alguém se identificou aí? Tantas coisas nós precisamos melhorar, né? É exatamente o que está acontecendo naquele banquete, irmãos. Nós temos aquele banquete, além da arrogância desse homem, da glutonaria e bebedice, da sensualidade e da orgia, agora ele acrescenta mais um pecado, além dessa lista grande, que por aqui já vemos que é uma coisa totalmente diabólica. Totalmente diabólica. Ele acrescenta mais um e o mais grave, a profanação. Ele está profanando o nome de Deus. Daniel 5, de 2 a 4. Voltemos lá. Daniel 5, de 2 a 4. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazê-lo no tecido de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Qual que é o nosso Deus que nós estamos adorando? De pedra, de ouro. Irmãos queridos, esse homem era um devasso. Ele estava profanando o nome de Deus que ele conhecia. Ele não era, como nós aprendemos na escola dominical, ele não era desculpável, ele era indesculpável. Porque teve um pai que se converteu. Era terrível, irmãos. Queridos irmãos, a gente vê hoje as pessoas profanando. Quem a gente vê aí, estamos nas redes sociais aí, vocês podem ver a profanação da palavra de Deus. Não é o nosso Jesus, é o Jesus deles, mas eles estão tirando, eles estão profanando, estão tentando profanar os evangélicos, as pessoas que servem o Deus vivo e verdadeiro. Isso está acontecendo, irmão, e não era diferente naquela época. Este homem perverso, este homem mau caráter, ele sabia quem era o Deus vivo e verdadeiro, e ele queria profanar. Não bastava só tudo o que nós já falamos, da arrogância dele, das bebedices, das glutonarias, da sensualidade. Irmãos queridos, é terrível. Terrível nós estarmos pensando numa situação dessa. Não bastasse só isso, ele profanou o nome de Deus. É terrível, irmãos, para nós, cristãos, sabedores da palavra de Deus. Como pode? Já estava bom. Não está bom não. Naquela época tinha esse negócio de Deus, né? Meu Deus é melhor do que o seu. Um país politeísta. Não era só um Deus que tinha, era vários deuses.
Ele agora é contra os deuses e manda buscar os utensílios que o pai dele tirou lá de Jerusalém. Tomaram vinho. E não dá para relatar aqui. Os estudiosos, os historiadores falam coisas absurdas que eles faziam com esses utensílios. Irmãos queridos, é de uma situação assim de parar para pensar e até chorarmos por causa disso. Como o nosso Deus é desprezado, como ele foi profanado. E o pior de tudo que eu não consigo, às vezes, entender. Era um homem que tinha um conhecimento. E tinha exemplos a ser seguidos. A zombaria era muito grande. E eles queriam mostrar que o Deus deles era mais poderoso do que o Deus daqueles utensílios daquela época. Porque todos ali sabiam que Nabucodonosor tinha pegado aqueles objetos, aqueles utensílios. E todos ali sabiam, veio lá de Jerusalém. E estava ali, todo mundo naquela orgia, nem podemos citar aqui, naquela promiscuidade, estavam ali, irmãos, sabendo, todos eles sabendo, que estavam profanando o nome do Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Momento de escárnio, momento de deboche, de menosprezo, de humilhação que estão fazendo contra o Deus verdadeiro. Realmente eles não aprendem nada com o sofrimento do seu pai. Ele não aprendeu nada. E às vezes, meus irmãos, nós passamos por tantas dificuldades. Nós passamos às vezes por tantas situações e nós não aprendemos. Queremos viver o nosso bel prazer. Uma vida não, uma festa desse nível, mas às vezes coisas aparentemente normais, como, por exemplo, desprezar o dia do Senhor. Como, por exemplo, não honrar pai e mãe. Como, por exemplo, não fazer o bem, não pregar o Evangelho. Deus tem o seu Santo Espírito, Ele vai lá e busca, muda o coração da pessoa. E a nossa parte? O que nós estamos fazendo? Pecado, irmão. Pecado de omissão. Nós estamos longe. Mas isso aí era Belsazar, aquelas orgias todas e aquele parâmetro todo dos seus pecados. Não quero até pecado, só de pecado por enquanto. E esquecemos dos nossos, que não é nem mais nem menos grave do que esses pecados tão explícitos que estão aqui. Queridos irmãos, nós temos que nos examinar, descobrir qual que é o que nos está separando de Deus. Porque o pecado é a separação de Deus, de nós com Deus. Mas, irmão, o que acontece na história, que aparece na história, nós temos uma boa notícia. Eu quero trazer ela agora para os irmãos. Depois de falarmos dos nossos pecados, cada um de nós, cada um está pensando aqui, eu peco nisso, eu peco naquilo. Somos pecadores. Mas eu tenho uma boa notícia. Não brinque com Deus, porque Deus intervém. Deus que não deixa zombar. E no momento certo Ele age e manifesta o seu juízo. Tentamos para isso, irmãos. Ele
vai se manifestar, vai manifestar o seu juízo. Vamos lá. O refrão do pastor, graças a isso. Ele vai intervir. Hoje Deus é pregado, Deus do oba-oba, Deus do amor, Deus da graça, Deus da graça. Um Deus que não pune, é um Deus da graça. Deus que deixa você, depois eu só peço perdão, Ele é amor. Hoje é pregado que nós podemos fazer o que nós bem entendemos, viver o nosso bel prazer. Que eu me arrependo e Deus está lá me estendido a minha mão. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Deus não é maldoso, Deus é bondoso. Irmãos, Deus vai intervir. Anote isso no seu coração, Deus vai intervir. E toda honra, toda glória a Deus, porque Ele vai intervir. Que seja na nossa vida. Porque se Ele não intervir, as rédeas foram soltadas no chão. E você segue. Sem destino. Você vive a sua vida. Você não vive mais a vida, a presença de Deus. Porque Ele não está te disciplinando, Ele não está te corrigindo. Mas Deus intervém. E não achamos que só isso. Jesus expulsou aquele povo do templo com chicote. Ele interviu. Deus julga e também nos corrige. Ele intervém nos casos da injustiça. Aquele que não é por mim, então são contra mim. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqueles que não é por mim, é contra mim. Ele diz também que Ele veio trazer a espada, e não só a união e a comunhão. Ele veio trazer a espada, irmão. Mas esse é o Deus que nós estamos... É Ele mesmo. Ele não vai deixar impune. Achamos que estamos nos escondendo de Deus. Aquele povo, Belsazar, está lá na sua glória. Ninguém derruba eles. Ninguém. E nós achamos nossa vida assim a mesma coisa. Eu vou fazer o que eu quero, no momento que eu quero, na hora que eu quero. Porque Deus é amor. Deus, Ele pode, depois Ele me perdoa. Não brinquemos com Deus, irmãos. Aquele homem, ele fez as coisas mais nojentas que nós podemos falar. Ele era arrogante, teve glutonaria, bebidice, a sensualidade da orgia, e ele também profanou o nome de Deus. Então, quando Deus intervém, aquilo que se torna uma situação desesperadora para o rei, no verso 6, acontecem situações em nossa vida. O que fazemos? Igreja online. Igreja online. Irmãos, muitas pessoas hoje estão sendo cristãos dentro da sua casa. Mas o pastor lá, ele não vai orar com você. O pastor da televisão, ele não vai vir na tua casa. Ele não vai ter esse aconchego que nós temos aqui. E hoje estão brincando com Deus. Tem vários exemplos. Como essa pessoa vai ajudar você na sua vida espiritual? Irmãos, estamos falando aqui de um Deus que intervém. Mas você está aberto para que Ele possa intervir na sua vida? Ou a sua porta está fechada?
como aos que estavam lá naquela orgia, naquela festa profana. Meus queridos irmãos, precisamos entender que existe os pecados dos homens, existe a intervenção de Deus. E também um jeito de Deus intervir. Fazer com que as pessoas cheguem à conclusão que não há solução naquilo que eu estou vivendo. Eu não consigo achar a solução. Não está satisfazendo a minha alma. Isso que está acontecendo. Irmãos, aí entra a parte que Deus tem que nos preparar. E Deus tinha me preparado. Deus está preparando uma base em todos nós. Se nós verdadeiramente entregar a vida nele e fazer o que é a vontade de Deus, para que nós possamos ter a solução. Deus prepara a nossa vida. Deus nos prepara a partir do momento que nós pedimos a Ele: Senhor, tem compaixão da minha vida. Eu sou frágil. Prepara-me, como nós aprendemos hoje com Josué de manhã, ser forte e corajoso. Como nós aprendemos na EBD sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. O que nós temos que aprender nas Escrituras? Nós temos que estar 100% nas Escrituras, para que Deus possa nos preparar, como tem muitos servos preparados, para que um dia você seja chamado. E Deus, temos vários casos de pessoas com problemas sérios, aterrorizando a nossa sociedade. Nós mesmos, irmãos, estamos aterrorizados com o que está acontecendo neste mundo. E às vezes nós precisamos de algum socorro, de uma palavra. Mas nós somos essa palavra e socorro porque somos filhos de Deus. Pessoas qualificadas. Pessoas que procuram ser qualificadas para que nós possamos estar prontos para esse dia. Irmãos, aí vamos lá para Daniel 5, o nosso texto base, que é onde entra no verso 10. Diz assim: a rainha mãe, por causa que havia acontecido ao rei e aos grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os pensamentos, nem se mude o seu semblante. O homem estava desesperado. No texto anterior, depois nós falarmos todos os pecados dele, ele pede para os seus maiorais e ninguém resolveu nada. Ele já estava que nem eu, com as pernas bambas. Aí ele viu que não resolveu, aí mudou o seu semblante. Aí ele ficou totalmente. Aí a mãe dele, olhando de longe, observou e falou assim: ó rei, vive eternamente. Esse versículo agora aqui, que nós acabamos de ler. Ele fala assim: há no teu reino um homem que tem, versículo 11, que tem o Espírito dos deuses santos nos dias do teu pai, se achou nele luz, em inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei, Nabucodonosor, sim, teu pai. Ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis se acharam neles, Daniel. E a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação, te dará a solução.
Meus queridos, esse homem era um homem solitário, de mais de 80 anos. Ele era um excelente funcionário público. Ele trabalhava para o rei. Aqui nós temos algumas lições que alguns empresários, outros trabalham em empresa. Os que trabalham em empresa queriam ter um amigo desse, um trabalhador desse. E nós, empresários, queríamos ter um funcionário desse, com certeza. Todos nós gostaríamos de trabalhar com um homem dessa qualidade. E estudando sobre esse assunto, eles riam dele naquela época, menosprezaram, porque não chamaram ele para a festa não, porque ele sabia, Belsazar, o rei, sabia quem era o homem lá. Ele não vai chamar, porque ele não vai vir para a festa. Era um homem desprezado da cultura daquela época. A cultura daquela época era uma época de muita festa, todos os pecados que nós já relacionamos aqui. Então esse homem era um homem esquecido, mas um homem preparado. Queridos irmãos, nós temos em nossa meio, onde nós vivemos, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão precisando de um momento com a pessoa que nem este homem, Daniel, que tinha solução para tudo, porque eles chamaram Daniel. Não é um chamado de Deus, irmãos. Prestando atenção nisso aqui. Não é o chamado de Deus. São homens chamando outro homem para que isso resolva um problema gravíssimo. E eles chamaram Daniel por causa de alguns pontos. 4 pontos. Primeiro ponto. Chamaram Daniel por causa da sua espiritualidade. O versículo 11 diz assim. Versículo 11. Nos dias de seu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai. Então, a mulher, quando falou assim, a mãe de Belsazar falou assim, o homem que tem espírito dos deuses santo. Ela era politeísta. Ela não ia falar que era um homem chamado, tem um homem cheio do Espírito Santo, porque ela não tinha essa convicção. Mas ela sabia que tinha o Espírito dos santos. Nós, se fôssemos chamar o Daniel, chama o Daniel que ele tem o Espírito Santo. Então ela chamou, falou desse jeito, porque ela era uma cultura politeísta, né? Primeira lição é cuidar de nossa espiritualidade, irmãos. Nós estamos cuidando da nossa espiritualidade, são aplicações. Já estamos na aplicação. Essas aplicações são 4 aplicações para a nossa vida. Nós estamos cuidando da nossa espiritualidade. Sejamos sinceros aqui uns com os outros. Depois de nós ver todos os nossos pecados, mas eu estava falando do pecado de Belsazar. Não, irmãos. Cada um aqui tem o seu pecado. Estamos cuidando, como o nosso irmão Daniel. Nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos orando 3 ou 4 ou 5 vezes por dia. Nós falamos a verdade, irmãos. Nós damos testemunhos verdadeiros. Nós cuidamos da nossa família. Nós cuidamos da nossa família,
irmãos, nós cuidamos das nossas finanças? Sabemos administrar nossas finanças? Irmãos, calcula se nós fôssemos... agora eu entendo o que o pastor quer sair. Calcula se nós fôssemos os crentes crentaço. Da seguinte maneira: nós só gastaríamos o que nós temos. Nós faríamos tudo como manda o figurino. Não tinha nada que nós erramos. A nossa família era a família de exemplo. O povo de lá vai olhar assim: poxa, quero ser crente também. Ou está sendo igual. Não, nós namoramos igual ao mundo. Nós administramos nossas finanças igual ao mundo. Não temos nenhuma diferença, não. É tudo igual. Nós cuidamos da nossa família igual ao mundo. Então nós temos que cuidar da nossa espiritualidade como o nosso irmão Daniel fazia. Por isso que ele foi lembrado. Irmãos queridos, pense nisso. Ele foi lembrado porque ele era um homem de grande espiritualidade. Então, queridos irmãos, nós temos que dar esse testemunho de sermos diferenciados, de sermos pessoas diferentes deste mundo. Pessoas que possam olhar assim: não chama o Greg não, que ele é crente. Não adianta você falar isso para ele. Não fala isso não. Não vamos falar nada com o Léo não, porque o Léo lá nem pode passar isso perto do Léo não. Ele vai dedurar a gente. Porque ele sabe o que é certo, sabe definir o que é certo e o que é errado. Naquela festa promíscua não sabiam o que era certo e o que era errado. E os irmãos já sabem, que escutou a pregação, que ele foi morto pelo Dario, né? Pelo rei. Mas o Daniel continuou lá. Já tinha fama em todo lugar. Mantém o Daniel aí. Segundo ponto, meus irmãos, a qualidade. Verso 12. A qualidade dele. Verso 12. Porquanto o Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis se acham nesse Daniel. Meu irmão, casos difíceis, soluções. Nós precisamos desse homem para trabalhar com a gente. Nós precisamos de homens assim para trabalhar aqui na igreja, que soluciona casos difíceis. Vamos melhorar, irmãos, como homens, como mulheres, como os adolescentes, como crianças, como profissionais. Vamos melhorar a nossa espiritualidade, a nossa qualidade. Qualidade em tudo. Sermos diligentes em horários. Eu fui chamado para isso, eu vou fazer isso. Irmãos, como eu abri o confessionário hoje de manhã, eu vou abrir aqui para os irmãos. Eu nunca tive esse tempo que eu tive essa semana, em alguns momentos no carro, em alguns outros momentos, para estudar, para meditar, sendo que por uma necessidade que o nosso irmão pastor não estava aqui. Então nós negligenciamos, nós só fazemos quando tem na última hora. Então é uma vergonha. Eu pensei assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Nós precisamos mudar a nossa qualidade. E também, o terceiro ponto dessa conclusão, dessas aplicações, é a autoridade. Verso 11. Autoridade. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos nos dias de hoje, que se achou de luz, tem inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses do Pai, constituiu chefe dos magos e encantadores,
dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros. Caramba, que profissão é essa? Ele era chefe dos macumbeiros daquela época. Um homem de Deus. Ó, ministro da religião. Ele cuidava lá, ó. Você vai fazer a sua macumba aqui na praia? Limpa aqui. Decreto do Daniel. Pronto. Ele cuidava de tudo. Por quê? Era um país politeísta. Tinha muitos deuses. Não é só aqueles deuses. Cada um tinha vários deuses. Então, se eu achava que esse era um deus, você tinha que me respeitar. E Daniel, dentro daquele contexto, sabia administrar. Ó, excelente funcionário público. Escutando fazendo essa, a pessoa falou o seguinte: vocês sabiam que lá na Argentina o presidente tem que ser católico? Senão não é presidente. E na Argentina tem o ministro da religião, que ele que coordena todas as religiões, que vai abrir, eles vão ter que passar por um crivo. Lá tem um ministro da religião. No Brasil não tem. Então, o nosso amigo Daniel, nosso irmão Daniel, era ministro da religião naquela época. Irmãos, aqui fala, ó, ele constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Os feiticeiros tinham que falar com ele, se podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. E ele coordenava tudo aquilo ali. Então ele tinha autoridade. Nós temos autoridade, irmãos, em relação à palavra de Deus. Como foi dito, aquele homem, lá os discípulos, fala como quem tem autoridade. Onde está a nossa autoridade, irmãos queridos? Sermos na nossa casa, com os nossos filhos, autoridade santa. Não é escravizão, não, escravizar alguma pessoa, não é isso. É ter uma autoridade dentro da palavra de Deus. Então ele era o ministro da religião. Ele administrava as religiões do país. Daniel era, além de, na época, era o país politeísta. Então ele tomava conta disso tudo. Ao longo da sua vida, administrou essas situações diligentemente, sem ser disposto do seu cargo. E por isso ele tinha autoridade. Então, quando a mãe do rei viu aquela situação, lembrou do homem. Lembrou por causa da sua espiritualidade, qualidade, autoridade. Ele trouxe o sagrado em torno dele. Irmãos queridos, quem de nós é assim? Que nós chegarmos num ponto, nós vamos ser igual ao povo do mundo ou vai ter algo diferente? Como será a nossa vida? Com esses exemplos maravilhosos do Daniel. E por fim, ele fazia tudo para a glória de Deus. Estabeleceu diretrizes que aplicou a toda a população. Irmãos queridos, ele tinha mais uma qualidade. Ele tinha mais que era oportunidade. Ele teve a oportunidade de ser chamado. Irmãos, é homens chamando homens. Irmãos, olhem do seu lado neste mundo, onde pessoas estão afundando em suas ideologias. E observemos e vamos ver a decadência deste mundo perdido. Nós estamos fazendo diferença? Estamos prontos para ser chamados? Lembramos que nós já lemos, que o nosso irmão Pablo leu, Romanos 1, de 29 a 31, daqueles pecados
nossos pecados. O pecado que aquele rei Belsazar teve, depois foi morto, porque Deus interviu e o matou. Deus interviu e Deus o matou. Irmãos queridos, estamos prontos, estamos procurando, estamos caminhando para sermos chamados que nem Daniel? Será que alguém vai lembrar de nós? Chame Daniel. O Daniel, o vendedor ali, chama o Daniel. O comprador, né, irmão? Chame Alisson. Chame nosso irmão Pablo, nossa dona irmã Ilse. Vou chamar a dona nossa irmã Ilse. Deus tem preparado. Nós estamos preparados, irmãos? Nós estamos procurando a estarmos preparados, ser forte e corajoso como Josué, como Deus falou com Josué. Estamos preparados para aprender a palavra de Deus, as lições preciosas que nós aprendemos de manhã, como estudar a palavra de Deus seriamente, que Deus dará, não aleatoriamente, não porque teve um problema com o pastor, eu vou estudar, não porque as condições eu tenho que estudar, não, é porque eu amo a Cristo, é porque Ele salvou a minha vida. Estamos preparados? Alguém vai olhar e chame a Mônica. Alguém vai olhar assim e falar assim, ó, lá tem uma pessoa que pode te ajudar. Irmãos, olha ao nosso redor. Quantas pessoas estão vivendo um terror na sua cabeça? Estão totalmente perdidas. Que nem lá uma vez do rei Agripa, que Paulo pregou ao rei Agripa e ele simplesmente falou assim: olha, Paulo, você por pouco me persuade a acreditar no seu Deus. Aquele homem, uma pregação do Hernandes, ele diz assim: quase salvo, porém totalmente perdido. Quase salvo, porém totalmente perdido. Irmãos, como está? Será que, como está a nossa vida? Reflitamos nessas lições preciosas do nosso irmão. Exaustivamente nós estamos estudando aqui de Daniel. E eu confesso aos irmãos que eu estou aprendendo muito com a vida de Daniel, para que nós possamos nos espelhar nisso, para que nós estejamos prontos, para que homens chamem outro homem. Veja bem, irmãos, para que nós possamos ser lembrados. Opa, vem cá, fala com o irmão Janeilson, chama lá o Janeilson, ele vai te ajudar, ele é um homem de Deus. Até aonde é a nossa espiritualidade? O que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo, irmão? Estamos brincando de ser crente? Estamos com brincadeira? O irmão Daniel não estava com brincadeira não. O irmão Daniel era um homem sério. Em todos os momentos, ele não desviou nenhum momento. Aquela dele orar com a janela aberta para Jerusalém, aquilo é um ponto que me tocou muito. Ele não se importava se a pessoa ia matar ele. Hoje não. Será que se chegar aqui o governo e falar assim, não pode mais falar de Cristo, nós vamos falar de Cristo ou vamos acovardar? Ou vai chamar todo mundo aqui, todo mundo, estou preparado. Pode me chamar, pode chamar todos nós aqui. Nome, alto, gritar, em bom tom. Ramon, vem aqui, Ramon. Chame o Ramon. 10 anos, né?
já está preparado. Irmãos queridos, falei para os judeus que eu não precisava de água, mas eu precisei. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos trazer a memória das coisas que nos traz esperança. Porque nós não estamos aqui adorando um Deus que morreu e não ressuscitou. Será que temos alguma dúvida? Irmãos, que nós precisamos estarmos prontos, porque estudamos exaustivamente às 8 horas da manhã, com os irmãos que estão aqui, que vieram, sobre o campo. O campo está grande e falta trabalhadores. Ou somos só ovelhas obesas? Irmãos queridos, temos que caminhar, nós temos que ir nesse campo aqui, ó. Somos ovelhas, mas ovelhas trabalhadoras, para que Deus chame, além do homem chamar, Deus já chamou, é a obrigação nossa, já está dada a ordem, nós estamos descumprindo a ordem de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmão, ricamente, e que Ele possa trazer a reflexão em nossas vidas, que nós possamos examinar nosso coração, voltar ao primeiro amor. Quem não lembra aqui, na conversão de cada um? Eu lembro, dia 1/1/2008, que eu falei assim, nossa, que Deus maravilhoso na minha vida. Então, que isso possa ser uma verdade de cada um de nós, que Deus possa nos abençoar. Ainda em resposta, vamos cantar mais um cântico. E depois oraremos e encerraremos. Vamos ficar em pé?